Fala, turminha do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi essa semana aí de descanso? Né? Essa semaninha que deu pra gente dar uma relaxada, completando as nossas férias, né? Espero que vocês tenham passado, conseguido dar uma descansada e vocês estejam bem, a família de vocês também esteja. E agora vamos retomando aí com o nosso terceiro bimestre, né? E dar andamento aí até o final do ano, se Deus quiser, tá bom? Mas, antes de tudo, galera, eu preciso dar um recado muito importante para vocês, tá? Então, prestem muita atenção antes da gente ir para a aula, tá? É muito importante isso que eu vou falar para vocês. Galerinha, eu queria falar algumas coisinhas para vocês, tá? Bem sério, assim, que me deixou muito chateado no final do segundo bimestre, tá? Que foi a organização de vocês, tá? Em relação ao caderno, em relação às provas, as coisas que vocês têm que entregar para nós. Pessoal, é sério. Eu sei que não é fácil, eu sei que não está sendo fácil para ninguém, tudo que a gente está vivendo, é uma coisa muito atípica no mundo, tá? Mas a gente precisa se organizar, a gente precisa ter a consciência de nos unirmos para conseguir superar isso, ok? O que aconteceu? Quando vocês entregam as coisas, se não está organizado, se não está colocado bonitinho nos plásticos, o caderno, dá um trabalho dobrado para nós, tanto para nós professores, quanto para a coordenação também, turma, ok? Então vocês precisam se organizar quanto a isso, tá? O caderno, vocês vão entregar apenas o caderno do terceiro bimestre, tá? Coloca a capa bonitinho, o nome da disciplina, né? Pode fazer um desenho, a cor da disciplina, tudo bem. E apenas aquilo que você anotou no terceiro bimestre. Teve aluno que entregou do primeiro e do segundo bimestre. Não, gente. O professor já viu, já avaliou. Isso só confunde, tá? Então você vai entregar só o caderno do terceiro bimestre, tudo bonitinho, as provas juntas, sabe, de acordo com a disciplina. Tá? Então tenham essa organização, tenham essa proeza, porque vocês vão facilitar muito a gente. Nós perdemos horas nesse segundo bimestre, isso é uma reclamação de todos, tá? Da coordenação, dos professores, com essa falta de organização de vocês. O trabalho que deu para nós foi dobrado, porque além da gente ter que corrigir tudo, a gente tem que organizar, gente. Então, por favor, vamos mudar isso aí no terceiro bimestre, tá bom? Eu vou contar com vocês. O recado tá dado. Deixa o like aí, deixa o comentário para quem vai se comprometer a ajudar isso aí, beleza? Então, esse recado eu queria dar para vocês, que é muito importante, tá? Se atenta a essa organização aí. Antes de vocês entregarem no final do semestre, eu retomo, dou essa lembrada aí, ok? Mas já deixa anotado aí, se prontifiquem a isso. Claro que não é para todos, teve aluno que entregou bonitinho, certinho, parabéns. Isso aqui é para quem não entregou, que infelizmente são muitos, tá? Que assim, faz um descaso total com isso e não pensa realmente no professor, não pensa na coordenação, não pensa no próximo, que é muito ruim. Tá bom, turma? Então fica o recado dado aí, a cobrança feita. E agora vamos lá, começando a nossa terceiro bimestre, com uma aula bem tranquila, que vai ser a correção da nossa antiga prova, tá? Nossa prova do segundo bimestre. Vou fazer a correção dela com vocês, ok? Assim você pode tirar alguma dúvida, a gente retoma aí também aí tudo aquilo que a gente já viu. E aí na próxima aula a gente já inicia de fato com conteúdo novo, tá bom, turma? Então olha só, aqui tá a prova de vocês, tá? Foi uma prova bem tranquila, né? Do segundo bimestre, a maioria dos alunos foram bem, acho que ninguém ficou de recuperação, inclusive comigo. Então, olha só, começava com o texto, né? Você sabia que existem ilhas terrestres? Olha só. Ilha é uma porção de terra firme cercada de água por todos os lados. Mas ambientes isolados também podem receber esse nome, ou seja, não necessariamente uma ilha tem que estar com uma água em volta, tá? É isso que ele quer dizer. As chamadas ilhas terrestres são ambientes com características únicas e contêm espécies endêmicas, ou seja, encontradas apenas naquele lugar. Então são regiões que a gente tem espécies ali de animais exclusivas daquele ponto, daquela determinada região. Há muito tempo, cientistas consideram as ilhas oceânicas ambientes privilegiados para o estudo da fauna e da flora, por estarem isoladas de outros ambientes. As ilhas são locais que favorecem o surgimento de novas espécies com características próprias. Isso acontece porque, com o passar de milhares de anos, os bichos, as plantas e outros seres vivos que vivem isolados nas ilhas vão se tomando diferentes, já que o contato e a reprodução com indivíduos de outros locais se tornam cada vez mais raros e inexistentes. Eles vivem apenas entre eles não têm para onde expandir, né? Como precisam se adaptar, mudam as suas características para se adequarem ao ambiente. Com isso, novas espécies podem
Surgir, ok. Montanhas de pedra, onde as formas de vida são completamente diferentes daquelas encontradas nas matas que as rodeiam, são consideradas ilhas terrestres. Olha só, o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Tá? O Pão de Açúcar tem os bondinhos lá, você deve ter visto isso. É um exemplo de ilha terrestre. As plantas que o habitam encontram ali um ambiente muito diferente da Mata Atlântica, bioma no qual o Pão de Açúcar está inserido, né? Em volta ali é a Mata Atlântica. Em vez de um lugar úmido e denso, com muitos vegetais diferentes vivendo juntos e muito próximos uns dos outros, o que é típico da Mata Atlântica, as plantas do Pão de Açúcar precisam resistir a condições extremas, com pouco solo, pouca água, muito sol, muito calor, para sobreviver. Portanto, elas desenvolvem mecanismos próprios, bem diferentes daqueles que formam as florestas. Então, é como se fosse algo paralelo à Mata Atlântica, apesar de estar ali. Por isso, uma ilha terrestre, né? Entenderam a percepção do texto? Por estarem geograficamente isoladas, as plantas do Pão de Açúcar nem sempre recebem a visita de polinizadores e dispersores de sementes. Por isso, é comum termos espécies que crescem apenas em poucas pedras da cidade do Rio de Janeiro e em nenhum outro local do mundo. Ou seja, a gente tem ali espécies exclusivas de acordo com essa condição que elas vivem. Isso mostra como que a vida, né, é uma coisa grandiosa, certo? Aí vemos as perguntas. No primeiro parágrafo, o autor define ilhas terrestres. Identifique essa definição. Bom, ele define ilhas terrestres como um setor exclusivo, né, dentro de um espaço terreno, né, como a gente viu lá, com o exemplo do Pão de Açúcar, em que a gente tem esse surgimento de novas espécies e tudo mais. Então é isso. Ilha terrestre é quando é formado em uma região terrena, não é cercado por água, como as ilhas aquáticas, onde a gente pode surgir novas espécies e tudo mais. De boa, né? Tranquilo. Segundo a autora do texto, as ilhas são locais que favorecem o surgimento de novas espécies com características próprias. Por quê? Bom, aqui está no final do parágrafo, está a resposta, né, pessoal? Porque possuem climas diferentes, uma condição de vida diferente da região em que ela se enquadra e, consequentemente, as espécies precisam se adaptarem a essa nova região. E aí, consequentemente, surgem novas espécies perante a isso. Beleza? Bem tranquilo, isso é de interpretação, né? Aí vemos a questão 2. Nesse bimestre, discutimos a questão da tecnologia e sua grande influência na vida das pessoas. Comente sobre esse tema. Nós falamos muito sobre isso, né, pessoal? Sobre a tecnologia, do avanço, da importância que ela tem para a humanidade, dos malefícios e benefícios. Então aqui era para vocês, é bem uma questão aberta, mas para que vocês colocassem tudo que a gente discutiu. Tá? Então as coisas boas que a tecnologia trouxe para a humanidade, o avanço, a comunicação, novos empregos que surgiram graças ao surgimento da tecnologia, e também os malefícios, né? O afastamento que as pessoas têm, as fake news, né? Graças à internet surgiu as então fake news, com muito mais força. Não que já não existia fake news, né? É uma coisa que existe já há muito tempo. Só que a internet fez com que isso tivesse assim, né? Realmente um boom. Então, esses é para vocês pontuarem tudo isso que a gente discutiu, né? O vício da tecnologia, que pode virar doença, inclusive. Enfim, bem aberto aí, né? E a maioria conseguiu responder como eu esperava. Alguns gêneros textuais, como o texto de opinião, acabam por trazer não só o ponto de vista do autor, e sim uma nova perspectiva. Justifique essa afirmação. Bom, aqui, pessoal, ele diz que o texto de opinião acaba por trazer não só um ponto de vista do autor, e sim uma nova perspectiva. Por quê? Quando você dá a sua opinião no texto de opinião, você acaba fomentando ali um ideal, e isso pode causar, né, uma nova perspectiva para o leitor, tá bom? Sobre o assunto, sobre o tema. Então, o autor de um texto de opinião, aquele que escreve esse tipo de texto, ele tem esse poder, porque ele usa com argumentos, com fatos, ele tenta convencer o leitor sobre um novo ponto de vista, uma nova perspectiva de acordo com a sua opinião, ok? Então é isso que vocês tinham que justificar aqui, certo? Bem de boa, né? 4, um teste aí para vocês. Assinale a alternativa que melhor define a diferença entre título e tema. Vamos lá. O título está presente em todo o texto. Já o tema prevalece na introdução da tipologia. Errado. O tema, também chamado de ideia central, é o contexto de todo um texto. O título chama a atenção do leitor e se apresenta em apenas um momento. Será que é essa? Isso aqui alguns alunos confundiram, hein? O tema ou ideia central foca no assunto tratado no texto, assim como o título. Está presente o tempo todo durante a produção.
D, o título chama a atenção do leitor. O tema procura desenvolver o texto com base no assunto tratado. É como se fosse o clímax. Galerinha, a resposta correta aqui é a letra B, tá bom? Letra A não é, porque o título ele não está presente em todo o texto, como está afirmando ali. A letra C não é, porque o tema ou ideia central foca no assunto tratado no texto, assim como o título está presente o tempo todo durante a produção. O título não está presente o tempo todo durante a produção. A D, o título chama a atenção do leitor, está correto. O tema procura desenvolver o texto com base no assunto tratado. É como se fosse o clímax. Não, tema e clímax são duas coisas completamente diferentes. Então a letra B é a correta. O tema, também chamado de ideia central, também é conhecido assim, que é a ideia que fomenta todo o texto, é o contexto de todo um texto. O título chama a atenção do leitor e se apresenta em apenas um momento, que é no começo do texto. Então a letra B seria a resposta correta, tá bom? Questão 5. Elabora um texto de opinião sobre o tema desmatamento. Não se esqueça de seguir os padrões do gênero. Aqui era para você abordar a temática e dar a sua opinião sobre desmatamento, talvez até elaborar uma proposta de solução para isso, né? Que é uma crise aí que nós vivemos fortemente na atualidade. O descaso, né, com o desmatamento sempre existiu, diga-se de passagem, mas nos últimos anos aí a gente tem uma crescência muito alta, né, e uma não providência em relação ao governo contra o desmatamento, né. A gente tem aí várias acusações com o ministro do Meio Ambiente, né, que é o Ricardo Salles. Então, vocês sabem que é um assunto bem recorrente aí e parece que isso está interferindo agora, inclusive internacionalmente, né, pessoal? Muitos investidores não querem vir ao Brasil por conta desse descaso com o desmatamento aí, com a natureza, tá? Então, é bem aberto, bem livre. O importante é vocês deixarem clara a opinião de vocês sobre isso e seguindo os padrões do texto igual nós estudamos, tá? Bem tranquilo também. E aí, para finalizar a questão bíblica, né, nós temos um versículo aqui de Salmos 133, 1:3, e ele pergunta assim: relaciona o versículo acima com o princípio de união e a questão do consumo tecnológico qual vivemos hoje em dia. Aí o versículo é assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo preciso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Pessoal, como é agradável quando os irmãos convivem em união. Então, assim, a tecnologia ela acaba separando, né? Ela acaba não trazendo uma união no aspecto, igual ele diz aqui, de proximidade, de você estar ao lado. A gente tem vários casos de famílias que conversam por WhatsApp dentro da própria casa. Então, era esse tipo de contexto que eu queria que vocês interpretassem e julgassem aí. E a maioria conseguiu relacionar muito bem, né? Também é uma questão mais aberta. Certo, turma? Então, essa foi a prova de vocês, bem tranquila, bem fácil, bastante interpretação de texto, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né? E é bem necessário. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham curtido aí, tirado as dúvidas de vocês, se atentado ao recado que eu dei no começo aí da aula, tá bom? Nos vemos na próxima aula agora. Aí sim, com conteúdo novo, dando andamento e início ao terceiro bimestre, ok? Grande abraço, turma. Se cuidem. Valeu, falou. Até mais.